Opa, boa tarde, gente. Meu nome é Ricardo Spinelli. Acredito que alguns me conheçam, mas eu sou o presidente do conselho da EasyTech. Estou aqui com uma turma da pesada que trabalha com a gente, né, há muito tempo. Primeiro estou aqui com a Nicole, que trabalha comigo, na EasyTech também. Daqui a pouquinho eu deixo a Nicole falar um pouquinho. Mas estou aqui com o Fernando, um representante nosso, que trabalha com a gente há mais de 10 anos, da região norte. Né? Fernando, obrigado por ter vindo aqui. Muito legal. Estou com o Edson também, que trabalha com a gente, né? Região Nordeste ali. É uma turma que tem uma quantidade enorme de postos, experiências, até histórico dessa área aqui. Então eu vou passar aqui um pouquinho, vou começar pela Nicole aqui, passar um pouquinho a Nicole aqui, só para ela falar um pouquinho, dar um oi para todo mundo, antes da gente entrar aqui um pouquinho no nosso bate-papo aqui. Oi, oi, gente. Meu nome é Nicole Oliveira. Hoje exerço ali o papel de co-CEO junto com o Ricardo Spinelli. Eu estou na Zetec há uns 7 anos e a gente teve essa ideia aqui de trazer esses parceiros de longa data aqui para a gente bater um papo sobre o que a gente tem de solução para entregar para o dono do posto, o que a gente pode ofertar e também o que a gente pode solucionar de problemas, né? E é isso. Vamos passar a bola, Fernando. Boa tarde, Spinelli, boa tarde, Nicole, Boa tarde. meu amigo Edson. Estamos aqui, né, para dar um bate-papo, um feedback aí para os nossos clientes, parceiros, né, sobre a tecnologia EasyTech, que é uma tecnologia que, assim, vem surpreendendo o nosso mercado, que é o mercado de automação de postos, né, e vem se desempenhando e destacando bem dentro do setor, né. Então, estamos aqui para esse... Você pode falar com propriedade, né? Já trabalha há anos com a gente. Isso, já tem aí mais de 10 anos, pelo menos aí uns 400 a 500 postos automatizados com a solução da EasyTech, entre ela a parte de medição, automação de bombas, identificador de frentista, né? Então a gente está aqui, está preparado para responder aí tudo que vier. Show. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Edson, né? Antes de mais nada, agradecer essa equipe bacana que sempre está apoiando a gente. Eu sou um parceiro EasyTech de um bom tempo, né? Acredito que um dos primeiros. Sou parceiro Lynx, né? A gente atua no segmento de softwares da Lynx já há um bom tempo. Mas a gente transita bem com outras soluções, né? Sempre agregando valores com a EasyTech. Então, nós atendemos diversos segmentos de software houses lá no Nordeste como um todo, né? E estamos sediados na Bahia e, para mim, é um orgulho estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado. Que isso, Não, obrigada. Obrigado você. Até aproveitando, né, assim, estender também aí o nosso abraço aí para a família Lynx aí, para o Rogério, para o Zé, que a gente nossos contatos lá, também estender aqui, Fernando, para a família da Meta aí, que também sempre nos acolhe muito. Rodrigo, Célio. Rodrigo, Célia, a turma Todo mundo. também muito carinhosa com a gente sempre faz muita coisa junto com todo mundo, né? E então, gente, olha só, aqui, eu acho que essa sessão nossa aqui, a gente queria falar um pouquinho, tem algumas características, às vezes, né, que a gente fala de uma automação, mas algumas, eu diria assim, funcionalidades, e até são funcionalidades em alguns momentos se tornam um diferencial do produto, né? Coisas que nós fazemos, né, de uma forma específica, ou de uma forma pensada para uma situação ou outra, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre algumas dessas funcionalidades, trocar um pouco de bola com vocês, que eu acho que talvez possa ilustrar, né, esclarecer um pouquinho mais coisas que em alguns momentos até são paradigmas que ficam no mercado, né? Então eu vou começar com um deles que eu gosto muito, né? A gente tem soluções que eu acho que são incríveis, né? Mas é um pouquinho da nossa solução sem fio, né? Que é a solução Zigbee, né? No fundo é uma solução diferente. Mas, Fernando, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre essa experiência aí que você tem sobre, né, a solução sem fio, como é que você vê lá no campo, né? Você implanta, ela te ajuda, em que ela te ajuda? Certo. Então, é uma solução assim bem tecnológica, né? Que a gente usa a comunicação 2G, sem fio, né? Tem algumas empresas do mercado que vieram trazendo essa tecnologia e algumas se atrapalharam, não deu certo. E a da EasyTech veio, trouxeram a tecnologia, acertaram a mão, ficou muito boa. Até hoje, temos bastantes clientes instalados, né? O foco principal dessa solução são para clientes que não têm infraestrutura no posto. Muitas das vezes o posto é muito antigo, não tem tubulação. Aí com a automação cabeada, tinha todo aquele transtorno de ter que fazer corte no piso. O revendedor Obra.
Isso, tem obra, o revendedor não gosta de quebrar o piso do posto, às vezes tinha aquela situação de querer passar por cima do teto do posto. É um custo absurdo, né? É um custo imenso com cabeamento e a solução Zigbee veio para resolver isso para a gente. A solução Zigbee aí, a gente já tem equipamento instalado aí no mínimo aí há 7, 8 anos aí instalado, sem dar problema algum. Ele também trouxe uma solução muito boa em algumas regiões que não são postos de combustíveis em solo, né, em terra. No caso, um exemplo lá no Amazonas, né, nós temos balsas, que são os pontões, e assim, cai muito bem a solução, é de rápida instalação, uma instalação bem clean, não precisa ter muita dor de cabeça para adequar ali a estrutura para poder instalar. Não, colocou os sensores nas bombas, a comunicação é perfeita, não tem interferência, não tem caso de que a bomba de combustível deixa de funcionar por estar usando a tecnologia sem fio. Muito pelo contrário, o funcionamento é bem tranquilo, como se fosse um equipamento cabeado, né? Legal, muita gente fala até, né? Eu acho que quando a gente está naquelas conversas mais, né, do dia a dia, que acha que é o Wi-Fi, né? Mas O Bluetooth. o Wi-Fi, Bluetooth, mas não é. O Zigbee é uma tecnologia muito específica, né? Que funciona em mesh, né? Que aí eu não sei se muita gente conhece, né? Mas o mesh é uma tecnologia que faz com que vários pontos formem uma nuvem e não falem diretamente. Então, acho que essa foi uma das tecnologias, né, Edson, que eu vejo muito sucesso no formato que ela veio para os postos, né? Eu enxergo assim a adoção do Zigbee, né, nos equipamentos da EasyTech como uma coisa estratégica e que funcionou em 2 momentos diferentes de maneira bem significativa. No primeiro momento, né, como o Fernando citou, a gente tem uma instalação clean. Então, assim, por N motivos, o posto não pode ter cabo, a estrutura já está antiga, né, um negócio novo que não se pensaram na questão de infra. Então, o Zigbee, ele acabou caindo certinho dentro do Easy Remote, né, que são 2 inteligências funcionando paralelas. No segundo momento, eu observo assim que no mundo pós-pandemia, os valores principalmente quando a gente fala de cabos, fios e cobre, né, subiram bastante. Então, nesse momento, a solução Zigbee ela acabou tornando a automação de um posto mais em conta. Né? A gente está falando assim de um universo onde você tinha lá 1.000 metros de cabo, que é um valor bem expressivo, né? Para um negócio, a gente acaba reduzindo essa questão de cabos. Então, a gente conseguiu aliar baixo custo, uma tecnologia de alta funcionalidade, portável, né? Com equipamento com inteligência embarcada. Então, assim, a gente conseguiu um universo perfeito, que dá bastante segurança para o gestor do negócio, para a software house, né? Para o software de gestão em si como um todo. Edson, você fez um comentário, né? Estou até lembrando aqui de alguns projetos. Eu participei de projetos, por exemplo, que a parte de cabeamento, né, ela custava 2 a 3 vezes a parte de equipamento. Né? E o cabeamento também, quem não está todo dia nesse assunto, né, vocês estão muito mais na ponta do que eu, você pode até comprar os cabos, mas na hora de passar o cabo, às vezes é aquele suador lá que você não consegue, às vezes está entupido, é tudo muito complexo. E a grosso modo, a gente acabou vencendo uma segunda barreira, que era a limitação física, né? Então, assim, com o equipamento cabeado, a gente tem as limitações físicas do projeto. Com o equipamento funcionando via Zigbee, a gente não tem esse tipo de limitação, né? É verdade, você consegue, se eu não me engano, botar mais do que 200 equipamentos, 200 bombas, né, numa automação só. Não faz muito sentido isso, porque a gente não tem 200 bombas no posto, mas tem postos aí com muitas bombas. Temos sim. E quanto mais equipamento você tiver, né, com Zigbee, mais essa nuvem funciona e mais facilidade esse sistema tem de funcionar. Eu me lembro de um caso agora, de um cliente que nós temos 22 equipamentos de abastecimento, né, entre dispensers e bombas. E, se eu não me engano, nós temos 90 e alguns bicos. Então, assim, a solução que se encaixou perfeito, um posto até de grande porte, uma distância considerável. E a solução que se encaixou perfeito nesse cliente foi o Easy Remote, né, rodando com o Zigbee. Foi perfeito. Nós temos até, reforçando isso, né? Nós temos projetos aí, a gente tem um projeto muito interessante com a ENIAT, que é a ANP da Bolívia, onde todo equipamento na Bolívia, todo posto na Bolívia, todos os postos na Bolívia tem um equipamento nosso, Zigbee. Né? São mais de 700 postos, todos funcionando muito bem com Zigbee. Temos também uma iniciativa maravilhosa com Sem Parar, muito interessante com Zigbee. Então, assim, é uma tecnologia extremamente testada, né? Agora também com as medições que estão interagindo, né? As barreiras interagem, né, com as automações, também com Zigbee, né? Facilitando também cabeamento. Sim, então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né?
Sim, com certeza. Sem contar também, né, que o Zigbee funcionando na bomba, né, quando usa cabeado, geralmente quando o cabo é rompido em alguma parte, para o abastecimento. Com o Zigbee não, ele armazena ali até 1000 abastecimentos no Easy Remote, isso aí ajudou muito a gente. Também até mesmo a parada da automação, muitas das vezes, para a automação, a bomba continua abastecendo, então assim, é genial. Foi uma tecnologia mesmo que ela veio para mudar todo o conceito de automação de posto. Legal. Não, bacana. Vou puxar então, porque, Fernando, você puxou um assunto que eu acho que ele combina também com características interessantes de conhecer, né? Os nossos identificadores de frentistas, né? Que a gente, né, tem nome de produto como o EZID, né? Eles são equipamentos que eles fazem a proposta do Zigbee ou não, né? Mas eles fazem, né, o leitor, né, nas bombas para que você possa liberar as bombas, né? Você está fazendo esse comentário. Esses equipamentos que vão nas bombas são como se fossem mini concentradores, né? Eles têm uma capacidade de armazenamento. Então, se a automação para, ele funciona, é isso? Ele continua operacional a bomba, né? Você pode também dar uma parada no concentrador para fazer uma manutenção, uma mudada, e as bombas continuam trabalhando. Quando o concentrador sobe novamente, as bombas mandam os abastecimentos para o concentrador e o sistema de gestão captura normalmente sem problema algum. Legal. Você também acha essa característica forte? Eu acho assim, até reforçando o raciocínio aqui do Fernando, né? A inteligência embarcada no Easy Remote como um todo facilita essa parada do equipamento, né? Então, por diversas razões, problemas elétricos, falhas, né? Sei lá, um acidente. Mas assim, o cliente final, o nosso cliente final lá, tem a garantia que o posto vai continuar vendendo. Então, o posto continua bloqueando os bicos para abastecer, né? Bloqueando e liberando. O posto, as bombas em si, esse remote continua armazenando esses abastecimentos, tá? Então, assim, digamos que o cliente tem um tempo estratégico para poder substituir o equipamento, consertar, né? Deixar ele funcional. E quando voltar, tem a garantia de que tudo que ocorreu na pista está registrado de forma segura. Legal. Tá? Isso é um diferencial que só a EasyTech tem, tá? Legal. Então, assim, eu falo com propriedade, a gente transita pelo mundo de outros parceiros também, né? E a gente vê que essa funcionalidade só tem presente na EasyTech. Isso é o que, assim, é um diferencial na hora do fechamento dos negócios. Seguramente, os clientes que já utilizam isso como todo, eu posso falar isso com propriedade, que eu estava com um cliente parado até esses dias, teve um problema em uma descarga elétrica lá, não perdeu nenhum abastecimento. Então, eu tenho certeza que nos próximos postos que esse cliente já for negociando, a opção principal dele vai ser com a tecnologia de funcionamento via Easy Remote. Legal. Eu acho que, então, só voltando, né? Acho que, como a gente falou, né? O sem fio, né? O nosso Zigbee, eu acho que é bem legal. Essa visão de ter memória no Easy Remote, ele ser bem independente, sim, é bem legal. Nicole, uma característica que talvez fosse legal de falar um pouco sobre aqui, né? Explorar, são esses nossos gabinetes, né? Nossos gabinetes têm uma característica interessante, pensando um pouco nessa parte de descarga elétrica e tudo mais, né? Já que a gente está falando de tecnologia e robustez, né? Bacana. Você estava falando agora sobre a questão do Easy Remote, né? De trazer uma tecnologia ali, e a gente fica pensando, cara, aparelho tecnológico tem que ter uma certa característica, né? E a gente até fala muito sobre isso aqui dentro, o que é característica de um equipamento robusto, o que é ser robusto, né? Robusto é ter tecnologia que entregue solução e também seja seguro, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser muito seguro, né? A gente usa telefone, celular e a gente está sempre conectado em carregador. E quanto mais seguro a gente tiver de descargas elétricas e tudo mais, o que garante o que o equipamento é robusto, né? E a gente ouve muito no mercado, mas caramba, o gabinete de vocês projetaram de um jeito, por que desse jeito? E esses dias a gente estava batendo um papo sobre isso, né, Spinelli? Sobre o porquê da gente ter essa estrutura do nosso concentrador, né? O nosso gabinete é de acrílico, né? As pessoas falam, é de plástico. E tem um porquê, vocês sabem o porquê, né, disso. E o que isso ajuda vocês no dia a dia e trabalhando com isso, né? Porque tem várias normas de segurança que envolvem isso e a gente cumpre essa regra, né? Para ser seguro para as pessoas que vão ter contato com esse equipamento que vai ficar ali. E como que vocês veem isso, essa percepção que vocês veem a usabilidade no dia a dia, que é tão importante
né, que isso tenha sido pensado pro equipamento? Bom, assim, eu vou até tomar a frente do Fernando aqui, né? Porque esse é um assunto que me interessa bastante. O mercado ele foi evoluindo bastante, né? Então, assim, a gente que fazia posto lá em 1990, a gente veio acompanhando isso aí com o decorrer da história toda, né? Então, antes, assim, a gente acostumava tratar o equipamento concentrador de bomba como algo que fosse pertencente à pista, Sim. né? Então, assim, existiam limitações físicas que conduziam sempre para a pista ali, né? Passagens, infra, coisas desse tipo. Então, na pista lá, tinha-se aquela ideia que o equipamento precisaria ser pesado e de ferro, né? E, assim, todos os equipamentos do mercado, todos eram pesados e eram de ferro, Sim. né? Mas, assim, por uma circunstância diferente. Esse negócio que a gente trabalha, esse mercado que a gente trabalha e que a gente conhece, ele evoluiu bastante. Então, assim, com o avanço da tecnologia, os formatos foram reduzindo, né? Os equipamentos foram ficando mais leves, os equipamentos passaram a ficar no escritório, passaram a ficar em racks, né? Uhum. Então, assim, não só pela questão da segurança, né? Da questão de preservar a vida, a caixa de plástico, né? O gabinete de plástico, ele passa de fibra, ele passa a ter uma outra solução. O acondicionamento fácil em um rack, né? A praticidade em levantar, porque é um equipamento leve. Não Sim. tem que ser aterrado, né? Não precisa ser aterrado, né? Não faz necessidade de ser aterrado. Então, assim, eu vejo a solução da EasyTech e venho acompanhando e tenho percebido que todos os outros fabricantes do mercado também têm tomado a mesma linha, né? Têm pensado na Sim. mesma linha. Eu enxergo a questão do gabinete como um diferencial. Eu enxergo isso de uma forma positiva, tá? Então, assim, a gente que é um pouquinho mais velho, né? Quando a gente retornava para 1990, a gente chegava na pista no caixa lá da pista do posto e percebia um concentrador lá dentro. Então, assim, essa geração que foi surgindo, foram fazendo os postos novos, hoje em dia a preocupação é que esses equipamentos, né, que a gente está falando de ATG, de concentradores como um todo, estejam presentes lá junto ao rack, com todo o aparato de tecnologia que tem o posto. Sim. E isso, para mim, é um dos avanços significativos. Eu acho que a EasyTech saiu na frente quando embarcou o equipamento em um gabinete mais clean, né? Fernando, você também... Para complementar aqui a aula que o nosso amigo Edson aqui está dando para a gente aí da evolução, né? Então, assim, a EasyTech realmente, com esse gabinete tecnológico, né, que ele já dispensa o aterramento, igual o Spinelli falou, né? Os primeiros equipamentos de automação que foram ligados na bomba ali, geralmente tinha que ter um aterramento para o equipamento. Então, isso aí a gente já se despreocupou, né? Porque o aterramento para o equipamento não é só ligar ali um fio terra em qualquer lugar, não. Tinha que ter um aterramento na tomada do posto ali, onde estava o equipamento, para poder ter um bom funcionamento. E como o equipamento ele já vem com esse isolamento eletrônico, dentro da caixinha dele, então já dispensa aí, já dor de cabeça a menos, não vai ter aquela situação de dizer que meu posto parou, a bomba não está funcionando, né? Que a gente já pegou alguns cases de implantação que teve que vir aterramento e desde que a gente instala o equipamento da EasyTech, pelo menos eu já estou há mais de 10 anos implantando, a gente não tem tido dor de cabeça alguma, né? Por questão de gabinete, os clientes que adquiriram o equipamento, nenhum questionou porque era de plástico e por que não era de ferro, que ele só é acostumado a ver em outros postos de ferro. Então, assim, até isso aí a gente tem uma boa aceitação e, assim, temos que, como se diz assim, né, aceitar e dizer, assim, que o gabinete da EasyTech é um gabinete muito bonito e um equipamento que transparece tecnologia, né? Não que os demais não sejam, mas é muito bonito, realmente funciona e está tudo ali, né? Eu acho que, Fernando, assim, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, né? Que o Kelvin, né? Que é o nosso sócio fundador, né? Que é o nosso engenheiro de hardware, é neozelandês, né? E muita coisa que tem no nosso equipamento, né? Ele obedece à legislação que está ali na Oceania, para Nova Zelândia e Austrália, né? E a gente tem um isolamento óptico dentro do equipamento, considerado assim, de altíssima tecnologia para proteger o equipamento, né? Que é uma das coisas que ele mais se orgulha, né, de falar que a gente tem ali, que é uma coisa muito... que até entendo que o mercado brasileiro nem precisa, né, desse alto nível de isolamento, mas que a gente busca fazer. Então é bem legal também. Tranquilo. Né?
Gente, acho que a gente está falando de realmente características muito interessantes e abordando temas que eu vejo que muita gente tem dúvida. Então indo um pouco também nessa linha, né? Também escutar de vocês um pouquinho, né? Porque vocês estão aqui, além de muito tempo, vendo essa evolução, e queria até pegar o ponto de vista de vocês desse momento do mercado que a gente entrou, fazendo com que uma automação fosse ao mesmo tempo uma medição de tanque num equipamento só, mas não só isso, né? Tendo essas características, né, da simbiose dos dois, né? Os dois fazem coisas como autocalibração, né? A gente consegue reconciliar, e são características que muita gente fica na dúvida, né? Do benefício, o que é isso. Pessoalmente, eu acho que até, né, a gente está vendo uma tendência muito forte nesse mercado para isso, mas eu queria perguntar assim, se vocês veem isso, ou se os clientes, quando eles colocam esses equipamentos lá, eles percebem, né, o valor, né, de ter uma solução conjunta com esse tipo de característica que eu comentei. Fernando, por favor. Então, esse equipamento, né, quando ele surgiu ali em 2018, né, que a EasyTech lançou o Vision, né, EasyVision, foi um equipamento que, quando eu coloquei no mercado para meus clientes, para a gente oferecer, né, vender ao cliente, os primeiros que instalaram, a gente apresentou ali a reconciliação, apresentou toda a sistemática do equipamento, e a reconciliação ela trouxe um diferencial muito grande, né? Porque ali o revendedor antes conhecia só os equipamentos de medição, ele só enxergava ali o estoque, né? E só sabia o que tinha de combustível, e muitas vezes alguns equipamentos saía ali um relatóriozinho de descarga. E o EasyTech Vision veio para mostrar diferente. Mais uma vez, a EasyTech inovando, né? Com a reconciliação, com os alarmes que tem dentro do equipamento, né? E a reconciliação, assim, fazendo um breve resumo, ela é nada mais do que você enxergar o que está saindo ali no bico da bomba, enxergar o que está saindo dentro do tanque e fazer o comparativo, né? Então, você consegue ali detectar várias situações, né? Por exemplo, uma bomba que está com o bico com aferição, com problema, né? Baixo ou alto. Então, você consegue ver via relatório ali a diferença, né? E no tanque é a mesma coisa. De repente, um vazamento num sump de bomba, num sump de tanque. Então, você consegue ver ali aquela oscilação e fazer uma verificação prévia, né? Ali de um futuro problema. Então, um equipamento de fácil instalação. Nós temos aproximadamente aí, pelo menos, eu acho que uns 250 equipamentos desses instalados, né? Todos os clientes satisfeitos. A gente apresenta a solução mobile, temos a solução no dashboard, né? Também que é muito boa para tomada de decisão. E o foco principal para o cliente também que eu coloco compare o que a medição, o que o aparelho de automação está te apresentando com o nosso sistema de gestão. Que aí você tem a prova e contra-prova. Legal, legal. Edson, esse ponto que o Fernando levantou, eu acho bem legal, a reconciliação, né? Porque você, quando consegue enxergar a reconciliação, como ele sugeriu, você também quase consegue também falar assim, essa minha sonda está tão calibrada que eu posso ter certeza da entrega de 5.000 litros, que elas são 5.000 litros mesmo. Como é que você vê essa precisão? A gente teve até alguns insights essa semana a esse respeito, né? Eu, particularmente, tenho a opinião que a EasyTech ela teve o time perfeito, tá? Então, assim, a gente está falando de um projeto que começou há 5 anos atrás, né? 6 anos atrás. Então, foi interessante pensar em um equipamento onde você tivesse a saída das bombas, né? De forma eletrônica, pelos encerrantes e tudo mais, com as entradas e saídas dos tanques. Esse diferencial que a EasyTech colocou no mercado, tá? Ele acabou mudando alguns conceitos. Então, assim, a gente não está mais refém de uma situação onde você tem uma estatística que nem sempre é tão certa, né? Nós temos números mais assertivos. Digamos assim, esse avanço do mercado, ele ainda gerou e abriu uma outra janela, né, que eu tenho certeza que é um processo irreversível, que foi o advento da ConnectTech. Então, assim, a gente passa a enxergar em nuvens informações que antes nós tínhamos de forma local, né? Então, assim, mesmo que o cliente não teve alguma preocupação fiscal, algum problema fiscal durante um determinado período, não conseguiu registrar alguma coisa, mas esses números, esses valores estão registrados lá. E se nós não tivéssemos esse equipamento, né?
onde se pensa saída de bomba e entrada e saída de tanque, nós não teríamos esse segundo advento da EasyTech, né, da ConnectTech como um todo. Para mim, são marcos divisores do mercado, eu não consigo enxergar o mercado, né, sem essas funcionalidades. Legal. E eu tenho certeza também que assim acaba colocando na cabeça dos outros produtos, né, dos outros parceiros, dos outros concorrentes, a ideia de que é necessário sim ter as saídas de bomba controladas pelos equipamentos. Tá? A gente muda um conceito, a gente muda um padrão, como o Fernando falou, onde você só tinha tanques, né, volumes dos tanques, e a gente passa agora a ter um padrão sei lá, de reunião de informações, né, de concentração de informações em um único equipamento. Tá? Ótimo, ótimo. Legal. Eu acho que a gente abordou aqui várias coisas. Eu tenho umas, talvez algumas funcionalidades mais simples, mas que elas estão muito de acordo com o passo do mercado, né? A gente, nesse momento, né, Fernando, que eu também implementamos algum tempo atrás, né, poder mudar preço de acordo com a forma de pagamento, utilizando cartão, né? Mas, nesse momento, o mercado pediu para a gente chegar até 4 níveis de mudança de preço, né? Como é que você vê isso? Você acha que o mercado está usando esse tipo de funcionalidade, cara? Com certeza. Até nos últimos 2 anos aí, no mínimo, o pessoal vem trabalhando muito com essa situação devido à questão das formas de pagamento, né? Antes limitava muito ter uma bomba do posto dedicada só com preço. Então, hoje você consegue ter até 4 níveis de preço na EasyTech, né? Então, você consegue ter um preço à vista, cartão débito, cartão crédito, um preço Pix, né? Então, o revendedor ele tem mais autonomia em trabalhar ali com os níveis de preço dentro da concentradora, que ela vai mudar ali automaticamente na bomba e fazendo com que todo posto tenha a função de ter vários níveis de preço, né? Não reservar ali uma bomba ou um bico específico para aquela forma de pagamento. Então, isso aí é um diferencial muito grande, com certeza. É algo que veio para somar, né? Ali com a operação na pista, que é muito complicado. Muito chato quando você para a bomba, você para numa bomba, aí o cara manda você trocar de bomba ali, porque ali não tem... Volta, sai, vai para outra. Então... Facilita a vida dali da operação, né? De quem está trabalhando e também do cliente, né? Do cliente, que é o principal, né? Imagina. Ô, Nicole, também é um tema que eu acho que é legal. É sempre assim, a facilidade que a gente tem naqueles indicadores, né? Nos dashboards, com referência a performance frentistas e produtos aditivados. Como é que você tem visto aqui nossos times, né, nossos parceiros trabalhando isso? Cara, como a gente está falando agora, né, do identificador de frentista, ele tem várias funcionalidades. Inclusive, agora, quando a gente falou de medição, eu lembrei do cartão aferição, que tem isso também, né? Que quando a gente teve a ousadia de ir ali e falar, cara, esses são produtos distintos, mas a gente pode juntar eles dois. Parecia loucura, mas no final das contas, quando a gente explicava o que fazia, todo mundo ficava, caramba, é isso que é uma solução completa? Quando a gente inventou o nome, ninguém sabia que poderia ser uma solução completa, né? E o identificador de frentista, né, além disso que eu tô falando, de poder usar como aferição, você também vai ter ali, né, um cartão que o cara que está abastecendo vai se identificar, né? O gestor ali que está gerenciando e tem metas para colocar para a equipe, ele consegue ter a visualização, né, na nossa nuvem de quem são as pessoas, dá para colocar metas, cara, eu quero vender tal produto a mais, vamos lá vender gasolina ativada. E ali a gente consegue ter um ranking, a gente consegue ver quem está vendendo, qual é a bomba que vende mais, qual é a bomba que vende menos, onde que está ali, até mesmo para poder mudar as estratégias, né, entender também qual é, porque às vezes um frentista tem um perfil, o cara é super vendedor, e a gente consegue descobrir vendo o ranking, né? Falando, pô, esse cara aqui, por que ele tá vendendo tanto, né? O que ele faz? Ele ameaça alguém ou ele realmente está conseguindo vender? E isso proporciona uma gestão absurda. É bacana você pensar que é uma caixinha tão pequena, né, tão leve, tem tanta funcionalidade. Mas, assim, os identificadores, né, as funções do EasyID, elas passam por soluções, assim, bem práticas do dia a dia, né? E não falando só no segmento de postos de combustíveis, a gente também particularmente atende a outros negócios, né? Mineradoras, a transportadoras, a garagens, né? Pontos de abastecimento no geral. Pontos de abastecimento no geral. E a gente percebe que as soluções de identificação, elas passam além dos frentistas, né? Então, assim, para o dono do posto saber a produtividade dos atendentes é perfeito. Mas a gente tem soluções onde você precisa identificar o cliente
e o frentista, né? Nós temos soluções onde a gente precisa liberar a bomba com a identificação do cliente e do frentista, né? Então, assim, são momentos diferentes que a nossa automação ela permite fazer diversas configurações plausíveis e possíveis, né? Eu lembro assim muito que a gente vem de um advento onde o papelzinho, o valezinho, era muito importante, né? Então, assim, às vezes a pessoa fazia uma ordem de abastecimento, mandava para o cliente final, lá o cliente tinha que gerenciar aquilo ali. E as soluções da EasyTech, ela permitiu que você tenha todo esse controle de liberações de forma eletrônica, né? De forma automática pelo EasyID. Então, assim, para quem conhece esse mercado, entende a complexidade do que eu estou te falando, porque como a gente costuma dizer, são diversas possibilidades, né? Sim, sim. É um cliente que a gente trabalha muito forte com isso tudo, né, Edson? É o Carrefour, né? É o Atacadão, né? E a gente tem muito orgulho das soluções lá. E se você for lá, aquelas comandas eletrônicas, né, que o cliente recebe na chegada, são todas soluções nossas, né? E também toda a parte de gestão de indicadores, eles acabam usando muita coisa que está na nossa nuvem, como a gente vai falando aqui. Okay. Então, são operações que utilizam no extremo, né, as soluções tanto de hardware quanto de nuvem também ofertadas. E é muito legal isso. Acaba que a gente tem muita oferta, assim, até vindo desses clientes, né? Porque a gente vai pegando as demandas e a gente cria as coisas e aí vai adicionando, né? O identificador, pô, ele era para ser um identificador de frentista. Sim. E hoje ele é muito mais do que isso, né? A gente foi coletando as demandas. Cara, o cara precisa fazer ranking, tá, beleza, vamos entregar o que ele precisa. E a mesma coisa, a ferição, precisa saber se está ferindo, se está batendo com o que saiu do tanque, se está batendo com o que saiu aqui na ferição. Cara, Nicole, eu acho que até a gente teve a chance de falar um pouquinho com o Fernando sobre... Fala um pouquinho sobre esse processo de aferição, Fernando. Como é que você acha que ele poderia colaborar com a operação do posto? Se você fosse, né, numa operação, você recomenda, né, que a aferição utilize o cartão, né, e o acompanhamento do dashboard, mais o cartão? para acompanhar isso. Para acompanhar isso, como é que você faz? Com certeza. Por exemplo, antes de ter essa funcionalidade, né, no equipamento da EasyTech, a gente tinha que confiar que a pessoa liberasse ali o abastecimento na bomba e fizesse a saída ali no sistema de gestão. Então, a gente teria que ter aquela confiança naquele operador ali que estava ali na hora, né? Então, com o cartão de aferição, isso aí tudo mudou, porque você consegue informar para o equipamento que vai ser feita uma aferição e, como tem a medição instalada, integrada ao equipamento, ele vai fazer ali a verificação que aquele combustível retornou. Que quando não tinha antes, a gente não sabia se registrava a aferição no sistema e se o combustível estava realmente retornando ao tanque. Então, vai ter essa segurança, né? O revendedor tem essa segurança com essa funcionalidade. Então, é um ponto positivo. Lá no dashboard tem as informações de aferição, no aplicativo mobile também, então você consegue acompanhar. Foi feita 20 aferições. Então, 20 aferições vezes 20 litros, 200 litros. Vamos ver lá no equipamento. Não, consta. Beleza, está batendo o fechamento. E você consegue confrontar também com o software de gestão, né? Que vai estar registrado em 2 locais. Então, assim, caiu muito bem. Foi uma solução que muitas das vezes a pessoa pode achar que não é um diferencial, mas para quem realmente tem controle, é um mega diferencial. Para quem tem rede de postos, isso é... Sim, caraca, imagina, muito. você tem um posto, o prejuízo é 1. Agora, se você tem 10, 15, 20, 30 postos, 100 postos, vamos calcular um prejuízo de um dia se você não tiver um controle. É bizarro. Né? E o combustível a gente sabe, depois que saiu do tanque, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Sabe que vai para o veículo ou então, se a pessoa numa aferição não retornar ao tanque, pode sair. Eu sempre falo isso, né? Assim, são 2 pontos muito sensíveis, né, numa operação. Primeiro, a aferição, né? E segundo, o recebimento, né? Esses 2 momentos são muito sensíveis. E acho que a automação, de uma forma geral, de tanque e de bomba, né, que são os nossos equipamentos, né, fazem um papel muito importante nessas horas, né? É a hora que você consegue, né, tentar ter o controle daqueles momentos lá. Né? Sim. Levando aí o assunto da descarga, Spinelli, tem um ponto também que a gente não pode deixar passar, que os equipamentos que fazem só a medição têm que parar o posto para receber o produto. E como a EasyTech, ela faz a leitura da bomba e o tanque ao mesmo tempo, você pode continuar abastecendo, receber o produto, porque na hora que é finalizada a descarga, o equipamento sabe qual foi os bicos que abasteceram e faz a recompensação. E isso faz dar conta e bate, tudo certinho. Os clientes da gente aprovaram. Isso aí, já, como te falei, já tem muitos equipamentos implantados, então é algo que vem dando certo e
reforçando o que o Edson falou, né? A gente veio para inovar e mudar o conceito, né? Sair ali do velho conceito, entrando no novo conceito. E assim, a gente vê que a EZTEC sempre está caminhando no caminho certo aí com as inovações. Legal, legal. Acho que essa característica que você falou também é uma característica que mostra, né, que como esses equipamentos são inteligentes, né? Sim, sim. Como eles começam, que eles entendem a dor e a necessidade de quem está operando e tenta se adequar a ela, né? Então, acho que são características muito fortes. Mas se você tem algum ponto aí que você gosta mais, que você, quando, né, vai tentar demonstrar os equipamentos, ou até você escuta dos seus clientes lá, são pontos fortes, nossa, aí... Olha, eu acho que o ponto forte da EZTEC, né, primeiro foi ter conseguido chegar a um critério de excelência diferente do mercado, né? Então a gente está falando de uma empresa jovem, uma empresa dirigida por pessoas jovens, que acompanha o mercado como um todo, né? Que entrega tudo o que vende, né? Como um todo, as soluções da EZTEC, elas são perfeitas e são continuadas. Eu entendo que a ConnectTech é um caminho, uma porta aberta aí para N possibilidades, que favorecem muito ao cliente final, né, o revendedor do combustível. Sou suspeito para falar da tecnologia de medição, porque vivo isso o tempo todo, a gente tem um feedback muito bom dos nossos clientes, tá, como um todo. Eu acredito que, assim, a gente tá chegando, está alçando um patamar onde a EZTEC passou a ser um dos principais players do mercado. Tá? Então, quando a gente fala em automação de bombas, a gente sempre pensa em EZTEC. E quando a gente está falando de automação de tanques, a EZTEC está presente e é uma marca lembrada, né? Lembrada. E quando a gente fala assim, em tecnologia de dashboard, né? De números, de aplicativo, de mobilidade, a EZTEC ela vem se encaixando nesse ambiente perfeito aí. Não, então, legal. assim, as soluções de software, elas funcionam, mas eu ouço dizer que a solução de hardware, ela é como um todo integrada e casada, né? Então, ela consegue abraçar toda a operação do negócio, toda a operação mesmo, tá? Desde a gestão de encerrantes, de caixas, tudo mais, quanto a gestão também de estoques, como um todo, e ela entrega. E o cliente ainda ele tem um facilitador bastante, que é o seguinte: eu consigo confrontar o que tem no nosso equipamento com o que o software de gestão está oferecendo a ele. Em linhas gerais, acaba sendo a mesma coisa, né? Mas eu consigo saber se o software de gestão realmente está processando informações corretas. Eu acho esse ponto interessante. Falar um pouco sobre isso que é interessante, né? Os softwares de gestão que são, né, altamente tecnológicos, mas eles têm, às vezes, muito mais intervenção humana nos números. Sim. Né? Você consegue deletar alguma coisa, às vezes, que faz parte do que é um sistema de gestão. Né? O que a gente está dizendo aqui, quando a gente fala de nuvem, né, que é legal reforçar, a gente está falando que a informação sai direto da bomba para a automação, para a nuvem, e ali não tem capacidade de manipular. Né? Vamos pensar assim num cenário que eu tenho certeza que toca a todos no mercado, né? Até as pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá. Se eu imaginar que eu tinha que estar inserindo descontos, né, em abastecimento, eu estava criando N possibilidades ali de perdas como um todo, né? Então, hoje a gente já começa a perceber num cenário real, né, e bastante prático, que o abastecimento ele consegue nascer de lá da fonte, lá do bico, lá, né, do próprio display, e ele sobe para uma nuvem da maneira que ele aconteceu. Eu não tenho mais a necessidade de estar repensando descontos, né? Eu não tenho mais a necessidade de estar abrindo brechas ali. Então, eu acho que a confiabilidade da informação que a EZTEC tem gerado como um todo, junto à ConnectTech, é que faz o diferencial do nosso equipamento. Tá? Eu tenho certeza que qualquer parceiro, qualquer empresa parceira de desenvolvimento de software houses consegue perceber e entender a importância desse conjunto de informações, né? Veio para somar, né? Veio para somar. Isso aí. Perfeito. Gente, eu acho que a gente está cobrindo um bom pedaço, né, de funcionalidade, de características. Eu queria abordar um outro que não é exatamente nosso equipamento, né, mas que vocês que vivem esse dia a dia, né, que estão aqui convivendo com a gente aqui também, acho que uma característica importante, né, é esse relacionamento comercial nosso, né? No fundo, vocês estão lá na ponta, né, prestando serviço, vocês vendem equipamento, mas não só vendem equipamento, né? Vocês prestam serviço no posto. E nós, de certa forma, prestamos aqui o serviço a vocês, né?
de suporte, manutenção. Vocês estão, que a gente chama de nível 1, nós estamos normalmente em nível 2. A gente tá, como é que vocês veem essa relação com a EasyTech hoje em dia? Bom, assim, eu considero que a EasyTech ela cresceu junto com os equipamentos, né? Estou falando da empresa em si, as pessoas que formam a EasyTech, elas cresceram junto com os equipamentos. Então, eu vejo um suporte acessível, fácil, comunicação, que entende do mercado que trabalha, né? Que conhece os equipamentos e as particularidades de cada tipo de equipamento conectado, né? De cada dispositivo. Eu acho que o grande diferencial, penso que o grande diferencial da EasyTech é a facilidade de update dos equipamentos que estão no mercado, né? Então, assim, a priori, nós temos equipamentos com data de 2013, 2014, que estão presentes e atualizados com a última versão do equipamento. Isso é um diferencial importantíssimo, tá? Entendo também que a pandemia, né, que outros fatores externos forçaram, né, criou um modelo mais atual, mais recente e até muito melhor de suporte, né, muito mais prático como um todo. Eu entendo que da linha de equipamentos disponíveis no mercado, sem sombra de dúvida, o suporte EasyTech ele é diferente e é o melhor que tem. Legal. Você vê, Fernando, isso também, que a gente como conjunto consegue ser ágil lá na ponta para resolver, quando eu digo conjunto, nós, né, você, a sua empresa, a gente aqui, consegue ser ágil lá na ponta quando tem que resolver um problema. Obviamente, problemas acontecem, né? Com certeza. Reforçando aqui o que o Edson falou, né, nosso parceiro aqui, a EasyTech, ela foi crescendo, junto com esse crescimento, sempre vindo a qualidade, tanto no atendimento a nós parceiros, né, ao cliente final também, agilidade na questão de assistência técnica, assim, não tem nada que, assim, a empresa nova está deixando a desejar. Não, muito pelo contrário. Ela veio cada vez mais avançando aí, trazendo bastante tecnologia para o nosso dia a dia, né? Que a gente era acostumado com o tradicional, o básico, mas assim, vocês dentro da tecnologia também vêm trazendo a alta performance na questão de atendimento, agilidade para o envio dos equipamentos. O equipamento você fatura num dia, no máximo aí 2, 3 dias, dependendo da região. Já está na região, por exemplo, como eu fico no estado do Pará, né? Região norte. O equipamento chega lá em média 2 dias, 3 no máximo. Quando eu trabalhava com outros parceiros, às vezes chegou até 7, 10 dias, né? Para o equipamento chegar. A mesma coisa numa troca, né? A EasyTech, ela não espera o equipamento voltar para a fábrica para fazer a troca. Muitas vezes faz uma troca... Respeita a garantia. Faz a troca antecipada, e isso ajuda muito a gente, né? A garantia, assim... é algo que é muito, assim, bem controlado, a gente não tem dor de cabeça, poxa, será que está coberto? Não, rapidinho, o time de suporte já puxa lá, vê, não, está aqui, o equipamento está em garantia, vamos agilizar. Os protocolos também de suporte são protocolos que são bem válidos, a equipe de suporte de vocês são muito bem treinados, muito bem controlado lá, todas as nossas solicitações, a gente não vê demora com os processos de suporte, então isso aí facilita muito, porque também não adianta ter só um equipamento top no mercado, mas também tem que ter ali a retaguarda também funcionando perfeitamente. Pós-venda, né? Pós-venda. Nicole, uma coisa que a gente não falou muito aqui, deixar você puxar com eles aí, né? É toda essa parte nossa, ambiental, né? Como é que os estados deles, a gente sabe como é que funciona o ambiental, seria legal o público também explorar um pouco esse tema. Né, cara? Né? O ambiental foi o primeiro a ser obrigatório, né? A gente agora em setembro tem aí uma lei do Ministério do Trabalho que vai vir aqui, né, cobrando que a medição de tanque seja eletrônica, né? E, finalmente, aliás, que não fazia o menor sentido alguém ficar abrindo tanque para colocar régua, enfim, para os funcionários e também para o dono do posto, né? Totalmente estava fora dos avanços tecnológicos. O monitoramento ambiental já era, né? Já era por lei, era obrigatório ter, principalmente em alguns estados, né? Tem o CONAMA, enfim. Eu sei que tem alguns estados que não cobram tão fortemente como deveriam, né? A gente deveria cuidar do solo, enfim. Mas para vocês, como é que é quando vocês vão lá ofertar, dizer que a gente também tem essa oferta, né, de ter um monitoramento ambiental, né, na solução completa, porque ele pode ter N funcionalidades, para botar medição, monitoramento, só monitoramento. E como é para vocês ofertar isso para o cliente como uma solução também para que ele fique dentro da lei, né,
caso de vocês seja realmente ativa. E como é o entendimento sobre isso? Como a gente atende, até nessas ofertas de nuvem? Eu volto de novo para aquele raciocínio assim mais, digamos assim, um pouco mais tradicional, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, perfeito. Esse é um consenso que tem para todos, né? Como um bom negócio. Pelo menos pra gente, né? Que tá aqui. E principalmente para a gente. Então, assim, eu enxergo a questão do monitoramento ambiental em si como uma condição sine qua non para o funcionamento de qualquer coisa, né? E principalmente quando a gente fala de um mercado que trabalha com produtos químicos, né? Que trabalha com pessoas. Então, assim, a questão do monitoramento ambiental, ele é a condição vital de qualquer coisa. Na questão das medições, né? E na questão, assim, do Ministério do Trabalho, realmente se preocupar com o meio ambiente, é se preocupar com as pessoas. Sim. Então, a gente não pode estar entendendo que em 2024, né? Ainda estamos aspirando benzeno em processo de medição, tá? Isso, digamos assim, é uma lei inteligente, é uma boa prática, né? É uma prática de um negócio excelente. Agora, eu percebo que também, por um outro lado, a cabeça das pessoas, a cabeça dos gestores, ela está mais focada em números, né? Ela passou a girar mais em números. Então, a gente consegue perceber que a importância da medição como um todo, né? Ela passa a ser um investimento, tá? E é um investimento, digamos assim, com um benefício muito rápido, tá? Muito rápido. Então, assim, é bacana chegar para um gestor, chegar para um cliente, fechar o negócio. Você está cumprindo a legislação que vai estar válida em setembro, que na verdade já vem sendo postergado há algum tempo, né? Show de bola, você está cumprindo a legislação. Mas a gente percebe que aquela pessoa que compra, né? Ela, logo em seguida, talvez no primeiro dia ou na primeira descarga, ela começa a enxergar outros valores que estão embutidos ali, né? Então você começa a perceber que, como é que eu não tive isso antes? A cada descarga que eu fazia, tá faltando X de volume, né? Ou, sei lá, você está esperando uma descarga em um determinado tanque e daqui a pouco você recebe a notificação que está sendo descarregado no outro, você descobre um erro, digamos assim, gritante de imediato. Que bom que a EasyTech cobriu essa lacuna, né, que preencheu esse espaço, mas que bom também que os nossos clientes estão percebendo que isso ele não é uma questão só de imposição. Sim. De Estado, né, de governo. É um avanço tecnológico que acaba agregando muito valor ao negócio que a gente faz, ao negócio que a gente trabalha. Tá? Eu enxergo dessa forma. E quem não percebeu até agora vai começar a perceber, Sim. Né? Você falou um ponto engraçado agora, falando dessa questão de entender que você passa a ter realmente uma solução que te dá a chance de ter uma gestão realmente de alta performance, Sim. Né? Eu estava lembrando agora que a gente estava numa convenção de uma grande distribuidora, né, aqui do Brasil, tem uns meses, lá na Bahia, e o cliente passou né, para conversar com a gente e falou, cara... Aí ele, quando viu o nosso stand, ele falou assim, vocês mudaram a minha vida. Ele era cliente nosso há 4 meses, né? E eu fiquei, eu fiz algum milagre? Aí ele virou e falou assim, cara, eu não viajava há 5 anos com a minha família. Eu viajei 20 dias direto. Aí eu, você comprou e tal, o equipamento? Ele falou, cara, eu botei solução completa no posto, eu vim aqui, ele, por favor, eu quero colocar no outro posto que eu tô abrindo agora. E ele falou sobre ele não sabia que ele precisava até precisar, né? Aí depois o cara voltou com mais 2 amigos donos de posto também. Ele falou, cara, aqui, ó, coloca aí. E aí a gente só entende, às vezes a gente só entende o que a gente precisa quando a gente vê que, cara, quando a gente tem e a gente fala, caraca, isso aqui, como é que eu vivi sem isso antes, né? Ele falou, cara, eu não viajava com a minha família há 5 anos. É a primeira vez que eu viajei recentemente, fui pra fora e fiquei 20 dias longe da operação, né? Então, de longe, ele ficava na palma da mão, olhando, vendo se as entregas foram feitas, se estava tudo certo, a questão com o gerente lá do posto, né, dos postos, se estava rodando tudo certo, vendo todos os 3 postos dele rodando a operação. Nicola, deixa eu fazer uma pergunta, Fernando, aqui, nessa linha tua aí. Fernando, uma medição não é barato, né? Não é uma coisa barata. Mas, se não tiver controle, né, uma medição, o valor de uma medição vai rapidamente embora, né, na falta de gestão de controles. Você no teu dia a dia já viu isso acontecer? Tem case lá que você fala assim, alguém perdeu muito dinheiro por falta de controle? Tem muitos, tem vários cases aí, pegando o gancho aqui do
nosso amigo Edson falou, né, sobre a questão de você enxergar ali o dia a dia da empresa, o recebimento do combustível. Então, tem clientes que detectou fraude, né, tanto no recebimento, quanto também, até mesmo, depois que colocou a medição, parece que fez uma mágica lá no tanque, começou a aparecer combustível, né? Então, comprava 15 mil litros, não sabia se realmente ele teve o lucro dos 15 mil litros, né? Se chegou aos 15 mil litros. Então, a medição, ela traz ali o conforto e a confiabilidade daquela operação, né? Eu costumo muito dizer para os meus clientes, no ato de fazer ali a negociação, que a medição de tanques integrada com a leitura da venda das bombas vai dar confiabilidade no negócio dele, do investimento que ele fez, né? Que ele não vai ter dúvidas que realmente aquilo ali está ok. E eu tenho um feedback de clientes que, assim, como a Nicole falou aqui, né? Que mudou a vida deles. Eu tenho um cliente hoje que só abre o posto depois da medição estar instalada, né? Porque a confiabilidade é muito grande no produto, no tipo de equipamento também. Tem um mito muito antigo, hoje talvez acho que não está nem tão forte mais, mas tem um mito que medidor de tanque não servia, nunca funcionou, né? E a EasyTech, como ela hoje traz não só os resultados ali no equipamento, né, do display ali do Vision, ou até no próprio EZ Monitor, e ele começou a colocar em nuvens, então você consegue ler ali a nuvem, ver os relatórios, acompanhar com o sistema de gestão e fazer o cruzamento das informações. Isso aí é sensacional, né? Legal. A gente passou a viver um ciclo virtuoso, né? Então, assim, existe uma preocupação hoje do gerente do posto, como um todo, com a descarga, né? Existe a preocupação do entregador, né? A maior parte do nosso mercado consumidor trabalha com empresas terceirizadas na entrega, né? Então, a gente conseguiu cumprir essas etapas, assim. E existe, no final, o aval do dono do posto ali, ou do gestor do negócio, que enxerga as operações de maneira, né? Dentro de um ciclo, de maneira bem detalhada. Então, assim, foi bastante útil, é bastante útil para o transportador, porque o cara consegue ter a certeza do que o que ele está levando chegou ao posto, né? Então, assim, você gera, entre aspas, menos suspeitas, né? Menos gaps. Ficou bacana para o gerente do posto, porque ele tem números ali relacionados, então ele não existe mais uma preocupação em estar fazendo processos manuais de medição, de anotar, né? Os nossos equipamentos anotam, já grava isso aí em horas, né? Em intervalos, de maneira que assim, ele consegue saber, opa, tinha X 6 horas da manhã, tinha X 7, tá? O posto funciona em ritmo de 24 horas, um ritmo às vezes frenético, e a descarga ela vai acontecer e as medições e os registros vão estarem guardados independente de intervenção humana. E isso faz a diferença no nosso mercado, tá? E é isso que acabou agregando valor à solução. A gente pensa na medição toda como uma imposição, mas na verdade a medição ela funciona como um investimento que te dá controle e segurança, né? Tranquilidade. Mas eu gosto muito de tangibilizar essas coisas, né? Tô menos no dia a dia dos postos que vocês, mas tenho chance de bastante, né? E numa dessas idas minhas, eu fiquei muito impressionado com uma manhã inteira num posto, né, tentando acompanhar uma operação de um gerente que media, né, na régua, né? Ele deve ter medido e mandado a informação para o escritório talvez umas 10 a 15 vezes durante a manhã toda, e ia na régua, media, mas o que me impressionava é que aquela operação, ela de certa forma, absorvia o gerente do posto, e eu pensava assim, puxa, esse cara, ele podia estar vendendo combustível aditivado, falando com o gerente, com um cliente, podia estar tentando vender lubrificantes. Eu achava que aquele tempo dele não era um tempo bem gasto, porque aquilo ali poderia ser uma coisa feita automatizada, com muito mais precisão, muito mais rápido, e o tempo dele ser utilizado para outra coisa, porque é uma mão de obra, teoricamente, cara, comparada ali, obviamente, com as mãos de obras do posto, né? E outro também que eu tenho uma experiência também muito... Esse não foi num posto de gasolina, mas foi numa garagem de ônibus, onde a gente estava num projeto lá de automação, estava mais ligado à frota, mas a gente tinha uma medição nossa. E eu sempre, apesar de eu estar olhando para outros indicadores e números, eu sempre comentava, né, com um rapaz muito inteligente até, sobre algumas perdas que eu via, né, na medição.
na nossa medição, que mandava para a nuvem, que eu olhava, eu conseguia olhar lá do nosso escritório. Então, um dia eu falei para ele, olha, eu acho que você está subestimando essa diferença de 200 litros, 300 litros na entrega, né? Porque isso aqui há uma precisão muito maior do que isso. E quando eu mostrei para ele a reconciliação, né, que é o que a gente estava comentando anteriormente, a reconciliação demonstrava que num dia que não havia entrega, o que saía da sonda, que era, por exemplo, 1.000 litros, era a mesma coisa que saía da bomba. Queria dizer o seguinte, a sonda estava muito bem calibrada. E naquele momento eu mostrei para ele várias entregas em dias sem recebimento, que eram mais fáceis de entender e explicar. Falei assim, olha, a sonda é muito bem calibrada, porque saiu 1.000 litros da bomba, tem que sair 1.000 litros da sonda, do tanque. Ele rapidamente entendeu o que eu estava dizendo. Infelizmente, naquele momento, naquele mês, ele tinha perdido já 20 mil reais. Naquele mês, no mês. Não quero nem anualizar essa conta, porque é triste a conta. E se eu anualizar e falar, pô, multiplico isso por X anos, que era provavelmente o que ele estava perdendo. A gente está falando aí de número rápido de 3.500 litros, né? É isso. Era diesel, né, na época, né? E no fundo, acho que, Edson, como é que você vê esses processos de recebimento? Ricardo, assim, a gente vem daquele universo onde você tinha uma unidade, né? E você tinha lá na unidade um gerente que era responsável por tudo, né? Então ele respondia pelo atendimento ao cliente, pela limpeza e manutenção do posto, pela gestão da equipe, né? Como um todo, e se reportava para um financeiro que ficava em algum escritório e tal, quando o financeiro não era no próprio posto, né? Esse mercado ele sofreu uma transformação muito grande. Então, assim, a gente começou a perceber que as administrações passaram a ser mais profissionais, né? A gente começou a perceber que essas administrações deixaram de ser muito familiar, né? Passaram a ser um ambiente mais profissional. E aí, no segundo momento, houve a descentralização desse negócio, né? Digamos que há uns 10 anos, esse mercado da gente ele descentralizou. Você não tem mais um escritório local dentro do posto, né? Então, basicamente, hoje você tem no posto operacional, que eu concordo com você, tem que estar preocupado em atender bem ao cliente final, a resolver as demandas do dia a dia, a ouvir os clientes, né? A gerir a equipe de uma maneira mais eficiente, mais humana. E esse operacional, ele não precisa estar preocupado com o administrativo do negócio, né? Por que ele não precisa estar preocupado? Porque já que a gente já tem os equipamentos lá, registrando descargas, registrando saídas, né? Registrando aferições, e se a gente tem por trás de tudo isso aí uma nuvem perfeita lá de informações como a Connect Tech, a gente acaba percebendo que as equipes que estão no feedback, que estão por trás da operação, conseguem saber em tempo real. Já está na hora de planejar um carregamento para aquele posto. Porque nós temos essa informação em tempo real. Então, assim, o gestor do negócio, ele consegue saber já, antes mesmo até do alerta, acionar aí nosso equipamento lá no escritório, lá na unidade onde está instalado, que precisa ser feita essa recarga. E o processo de recarga, ele da descarga em si, o acompanhamento da descarga em si como um todo, ele passa a ser assim um objeto de muita atenção, tá? Porque é como você falou, opa, a minha operação eu estou recebendo 100 litros a menos, tranquilo. Mas aquele 100 litros, ele está relacionado à temperatura, ele está relacionado porque o transportador levou errado, né? Ou está relacionado porque alguém não escorreu o tanque do caminhão, né? São N possibilidades de coisas acontecendo. E a gente consegue ter acesso a esse número de maneira bem objetiva. Quando o Nicole citou ali um pouquinho mais cedo, falou que o cliente não sabe das necessidades que ele tem, né? Ele só começa a perceber a necessidade depois que ele tem acesso à informação. O engraçado é que essa questão da descarga é uma das primeiras questões provocadas na instalação de uma ATG. Então, assim, o cara tem lá, opa, meus tanques estão medindo bacana, tá batendo com a régua, os volumes estão tudo certinho e tal. Mas ele só começa a mudar o conceito dele, ele só começa a despertar a atenção para aquele assunto, é quando ele começa a perceber que há muito tempo ele vinha fazendo um processo onde ele não acompanhava. Tá? Então, assim, há muito tempo ele vinha fazendo um processo que ele só conseguia saber se ele foi roubado quando ia fazer a DRE lá no posto, que vendia a mesma coisa, a lucratividade baixava. Ou ele só conseguia saber desse processo quando ele chegava num livro lá de movimentação de combustível e percebia que estava escrituralmente o estoque maior do que ele tinha no físico, né?
Então, assim, esses conceitos, esse tipo de informação, ele passou a circular de uma maneira mais rápida e mais segura. Então, eu volto a salientar, ele criou um ciclo virtuoso no negócio como um todo, que a gente percebe que acaba, né, estimulando a geração de novos negócios. Eu acho até também comentário de um cliente grande nosso, né? E passo até a bola para o Fernando, mas assim, o transbordo também, né? Receber mais combustível do que cabe no tanque também é uma perda complicada. Se você for somando essas perdas que a gente está comentando de 100 litros e multiplicar pelo número de recebimentos e para uma rede grande, aí a gente está vendo que o número de rede, né? As redes têm crescido profundamente, né? É uma diferença financeira muito grande. E aí a minha pergunta para você, Fernando, você está vendo na tua região o crescimento de redes? As pessoas no passado tinham 1, 2 postos. Hoje em dia, você acha que isso para onde está indo isso? E você vê que o Brasil está muito diferente nisso ou está tudo indo para a mesma direção? Spinelli, olhando bem, né? Como já estou no segmento há mais de 14 anos, né? Automatizando postos, então eu observo que clientes nossos que começou com um posto, hoje já tem 12, 13, 18 postos. Então, assim, vem crescendo bastante. Então, o segmento posto-combustível, ele tende aí a se formar grandes redes, né? Novos nomes vêm surgindo, né? Tem a Rodóio, tem algumas empresas menores que estão vindo aí, né, atrás. Mas, assim, rede é o caminho. Hoje a gente vê isso aí. E precisa automatizar, precisa ter controle, né? Tem que automatizar e ter o controle, porque quando você tem apenas uma unidade, você ainda consegue fazer algo meio que manual ali, né? E agora não. Para você fazer um pedido, né? Muitos dos revendedores já possuem veículos próprios, né? De transporte. Então, eles têm que saber qual é o veículo que eles vão mandar fazer o carregamento, né? Consegue aliviar a fração dentro do veículo. Então, com a medição de tanque e no caso, com o ConnectTech, né? Que é a solução integrada da EZTEC, consegue enxergar todos os postos na nuvem, né? E ali você formar um pedido, né, adequado para cada empresa. E até mesmo você falou da questão do transbordo, o medidor já vai dar uma prévia disso aí. Então, lógico, se você não tem espaço, como é que você vai comprar uma quantidade maior? Então, às vezes a pessoa, não, daqui para meio-dia já tem menos tantos litros, dá para colocar. Então, se a pessoa não tem uma precisão de espaço ali dentro do tanque, acaba ocorrendo ali a perda na hora do descarregamento. Né? Ou até a chance de poder, nesse caso, havia um acompanhamento à distância. Sim, se a operação estava correta, né? Podendo monitorar a operação, né? Isso aí. Não, olha, gente, eu acho que a gente cobriu aqui terreno à beça, né? É um prazer estar aqui, mas eu vou, né, deixar, né, cada um, né, se despedir aí, e a gente já agradece. E aí eu fecho aqui esse finalzinho. Nicole, você quer... Aliás, vamos deixar a turma que veio fechar. Edson, veio de longe, né? Veio de longe. Bom, a gente fez um processo parecido com esse durante a pandemia, né? Eram as lives, assim, agora eu confesso que era um ambiente mais... A gente tá em casa, né? Tá mais em casa. A facilidade de falar com a EZTEC é muito grande, inclusive aqui, né? Então, assim, isso serviu para quebrar o clima, para, né, descontrair bastante. A conversa foi bastante produtiva. Foi bastante elucidativa também, aprendi bastante, né? Agradecer ao parceiro da produção ali que ajudou bastante, tornou um ambiente bem agradável. Fernando dispensa comentário, que é alguém que cada vez que a gente vê, a gente renova de informação, né? E é muita troca. De coração, em nome de um bocado de gente que eu falo, né? Que eu represento, de um bocado de cliente que a gente está lá presente o tempo todo e que a marca EZTEC está junto. Muito obrigado por essa oportunidade. Legal, tá bom? Obrigado. A gente que agradece. Pô, legal. Fernando? Também quero agradecer aí a oportunidade em estar falando em nome da minha empresa, com vocês, da Meta Tecnologia, que é uma empresa que a gente vem trazendo aí junto, né? A EZTEC sempre trazendo essas soluções maravilhosas, sempre surpreendendo, né? E vir falar da EZTEC, para mim, é um orgulho. E também escutar aqui o Ed também, que ele tem os conceitos dele, né? Foi algo que foi bem enriquecedor hoje também para mim. E é isso aí, é um prazer estar sempre com vocês aqui. Nicole, Spinelli,
E agradecer também ao nosso amigo da produção aqui. Eu sei que parece suspeito esses caras falando muito bem da gente, mas isso é uma parceria de anos, né? Trabalhar junto, a gente não tem um contrato, a gente não é, vocês, né? A gente é realmente parceria, a gente chama de parceria porque vocês decidem estar com a gente e a gente tá aqui por vocês, então é uma troca absurda. Eu tenho certeza que quando a gente tá fazendo todo o esforço que a gente faz aqui, né, para entregar a solução para o cliente, vocês trazem, cara, tem um problema novo que está acontecendo, né, uma demanda nova do cliente, cara, a gente pode fazer isso, como é que a gente vai atrás? E a gente vai, né, foi o que aconteceu, né, a gente foi evoluindo lá atrás, quando não tinham ainda, não era tão grande assim a quantidade de grandes redes, né, a maioria eram postos, tinha 3, 4 postos, e a gente tinha clientes grandes de redes, que a gente começou a fazer tecnologia para atender a demanda deles, para fazer essa gestão das redes deles. A gente imaginava que podia vir a acontecer, mas não entendia, nunca a gente vai ter certeza do que vem acontecer no futuro, né? Que vai ter esse boom de grandes redes trabalhando e querendo fazer gestão mais controlada, mais assertiva. E aí, quando vocês trazem isso pra gente, e a gente tá aqui junto para fazer e tentar entregar essa solução para o dono do posto, que é o nosso cliente, que é o cliente de vocês e o nosso cliente também, né? Mas vocês que estão ali botando a cara a tapa e representando a nossa marca. E ouvir vocês falando isso é gratificante pra gente demais, né? Porque a gente faz todo esse esforço valer a pena. Provavelmente quando o Kelvin e o Barreto virem isso aqui, eles vão ficar felicíssimos, porque realmente é muito bom saber que todo esse esforço tá tendo um resultado positivo. E vocês não têm nem por que estar aqui falando bem, se não realmente isso não realmente ajudasse vocês e na empresa de vocês a crescer, a atender todos os clientes de vocês, que são muito cliente. Eu nem lembro quantos são o quê? Você tem 500, mais de 500 postos, você na mesma linha. Então, assim, para atender essa galera toda, tem que ter um grau de excelência, e vocês sempre tiveram. Só tenho elogios a rasgar para vocês. Muito obrigada por ter topado essa dinâmica aqui da gente conversar. E é isso, vamos fechar essa e marcar já as próximas, que eu gostei muito. Obrigado, Nicole. Mas, de novo, gente, agradecer demais, estender o agradecimento novamente, né, a Lynx, a Meta. A gente aqui trabalha não só com Lynx Meta, mas vários outros software houses que são parceiros nossos. Dizer que poder, né, fazer conjuntamente isso, né, poder escutar vocês, poder entender que isso aqui é uma troca, né? A gente tem, no caso de vocês, uma felicidade de poder trabalhar junto e ter amizades também, né, muito boas, e a gente entende que a gente precisa escutar vocês, porque vocês estão escutando a ponta. A gente está mais na ponta através de vocês, né? Então é muito legal poder ter essa troca toda que a gente está tendo aqui, e a gente espera ter vocês de volta logo, logo. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu.